Ok, então, pois nós estamos ao vivo, diretamente da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, com a doutora Rosana Notten, que é coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. E para nós é um prazer, viu, doutora? Na verdade, nós aí, com certeza, bastante machucados também com toda essa tragédia em Santa Maria. E com certeza um fato lastimável, né, doutora? E o que nos leva aí a essa entrevista com a senhora justamente para esclarecer, até porque é uma situação que nunca nós vivemos, né, e com certeza muitos de nós não sabia aí a questão de transplante de pele. Então, uma boa tarde para a senhora, doutora, e para nós aqui do Jornal Zona Sul é um prazer, né, tá podendo esclarecer através do seu trabalho aí para o nosso leitor essa questão que, né, nos fica com certeza como incógnita, né, e realmente um fato lastimável que a gente está vivendo hoje, né, doutora? Bom, boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Também uma satisfação estar em contato com vocês e com os seus ouvintes e leitores. Nós temos, nessa situação dos queimados, uma situação muito crítica e realmente fica um pouco à margem do conhecimento público, porque acontece lá nos hospitais, né, situações que são muito tristes e dolorosas no sentido literal para a pessoa que sofreu esse tipo de insulto, né? A queimadura é uma das coisas mais dolorosas que a gente conhece. E essas coberturas cutâneas que a gente utiliza, ainda que transitórias, no caso do transplante de pele, elas dão bastante alívio e permitem que a pessoa vá se recuperando, evitando a infecção, evitando a perda de líquidos, evitando a instabilidade da temperatura corporal, até que a pessoa esteja em condições de poder, das suas áreas preservadas, fazer a autodoação, que vai ser um enxerto definitivo, né? Então, a grande diferença desse transplante é que, diferente de um rim ou de um coração que a gente doa e fica lá com aquele receptor, no caso da pele, ela com certeza vai ser rejeitada e aí, a partir desse momento, a gente vai fazer um outro curativo e um outro até que a pessoa esteja em condições de receber o curativo definitivo. Então, na verdade, o que a senhora está querendo me dizer é que a pele implantada, vamos dizer assim, ela é, na verdade, uma alternativa de alívio e um curativo num primeiro momento. Seria isso, doutora? Exatamente. Ela nos dá um tempo, né, para poder esperar que o organismo consiga se reconstituir e começar a fazer a sua própria cicatrização. Ela estabelece uma espécie de ponte entre as áreas que estão sadias e aquela área que está muito machucada. Claro que tudo depende bastante da extensão da queimadura e da profundidade dela, né? Às vezes são necessárias outras medidas, às vezes os enxertos precisam ser de pele total, às vezes eles são só de uma camada bastante superficial para poder proteger aquela área queimada. Mas isso tudo é uma avaliação cotidiana em cima da situação clínica dos pacientes, né? Nesse caso em particular, o que mais chamou a atenção nessa catástrofe é que a queimadura respiratória foi o maior problema de todos esses sobreviventes, né? A queimadura cutânea acabou se expressando pouco, né, nesses que sobreviveram. Então, a nossa demanda inicial de montar uma estratégia de crise para a eventualidade de precisar de muita pele acabou não sendo necessária na mesma medida do que se apontava lá no início, quando a gente começou a trabalhar com o número de mortos, enfim, o número de pessoas hospitalizadas, né? Hoje, avaliando bem a situação de cada um dos doentes, a gente já pode concluir aí que talvez uns 10 ou 12 desses pacientes possam receber algum tipo de enxertia, né? Pois não, doutora, e a quantidade de pele recebida de outros estados e países foi suficiente para suprir a nossa necessidade aqui em Porto Alegre, no estado? Isso é um ponto bastante interessante, né, Vilmar? Que nós temos só 3 bancos de pele no Brasil. E o Banco de Porto Alegre, ele é o que está funcionando de maneira regular há mais tempo.
então ele é muito demandado por outros estados. Nós temos uma razoável doação de pele aqui, mas a gente não consegue guardar estoque e ele está sempre sendo solicitado de algum outro lugar. Então, na verdade, é bem importante que a gente se conscientize em relação a fazer desses doadores que a gente tem, normalmente multiorgânicos, né, que são aqueles que estão que estão dentro dos hospitais, né, porque os doadores em parada cardíaca nem sempre estão hospitalizados, tem toda uma circunstância um pouco diferente, mas essa situação multiorgânica é bem importante que as famílias também terminam a doação da pele, né. A família tende a ter um pouco de temor em relação ao aspecto do corpo quando a gente doa a pele. E isso não procede, porque a lâmina de pele que a gente tira é muito superficial, né? Ela não traz nenhum tipo de deformidade, assim, que faz, impede que a gente preste as homenagens fúnebres do mesmo jeito que a gente faz com qualquer outra pessoa falecida, né? Pois não, doutora. E existe um padrão específico de doação ou até mesmo de rejeição? Eu acredito que não, né? Mas existe essa possibilidade, doutora, a gente gostaria de saber assim, o tipo de padrão de doação e se existe a possibilidade de rejeição de quem está recebendo essa pele. A pele ela é o maior órgão do corpo da gente e, por natureza, a função dela é expulsar coisas estranhas, né? Ela está aí para nos proteger. Então, a presença de uma pele de uma outra pessoa tende a provocar uma rejeição, sim. Essa pele quase sempre ela é rejeitada. Mas o objetivo que a gente tem quando faz essa cobertura não é que essa pele realmente fique ali, né, se sedimente já como um curativo definitivo. Ela é um período transitório de recuperação até que o próprio receptor faça a sua cicatrização. Então, a gente sabe que ela provavelmente vai ser rejeitada, é o que acontece na maior parte das vezes, e que a gente vai precisar de mais de um curativo para cada desses receptores de pele. Normalmente, um grande queimado utiliza em torno de 3 enxertias, né, ao longo do seu tratamento, de uma maneira média. Né? E uma coisa importante que a senhora salientou aqui é que, na verdade, esse trabalho que vocês fazem, ele causa um alívio no paciente, né, doutora? Bem isso, né? Além da gente prevenir as infecções, que são normalmente a maior causa de morte entre os grandes queimados são as infecções, né? Porque a pessoa perde a proteção contra os agentes externos, né? Principalmente contra as bactérias. Então, esses enxertos nos provêm um pouquinho mais de tempo, né? Para ir recuperando a pessoa até que a gente chegue a soluções definitivas. O ideal sempre é que a gente use o auto-enxerto, que é para a pessoa se doe, né? Porque essa é uma pele que com certeza vai ficar integrada, vai ficar com uma coloração parecida, vai ficar com um aspecto geral melhor, né? Que uma pele de um doador que é de uma outra pessoa, né? Agora, na verdade, as quantidades de pele que nós tínhamos aqui no Brasil e que vieram da América Latina como disponibilidade para nós, expressam bastante as dificuldades que a gente tem ainda dentro da nossa cultura latina de aceitar a doação de pele, né? A gente tem estoques bastante reduzidos em todos esses países, né? Eles contribuíram com a gente na medida do que eles puderam, mas somando as doações que vieram de Pernambuco, de São Paulo, do Chile, da Argentina e do Uruguai, nós chegamos aí a 25 mil centímetros quadrados, aproximadamente. Quando a superfície corporal de uma pessoa é em torno de 17 mil. Então, claro que cada enxerto não substitui a pele inteira da pessoa, né? A cada enxerto a gente lida aí com uma estimativa de mais ou menos 1.000 centímetros para cada curativo. Então, a estimativa de que cada uma dessas pessoas queimadas vai utilizar aí ao redor de 3.000 centímetros no máximo. E como nós temos ao entorno de 10, 12 queimadas, é possível que a gente já esteja dando conta de toda essa primeira fase da enxertia. Né? Depois também a gente tem um bom estoque no banco está naquele período de quarentena, né? Ele ainda não está a ser usado, porque nós estamos esperando os exames do doador.
mas logo ele vai ser liberado, e a gente vai poder praticamente dobrar a quantidade de pele que nós temos hoje. Bom, doutora, seria importante salientar que é retirada uma quantidade muito superficial da pele, né, para doação. Eu creio que isso seja importante. E, na verdade, também, doutora, para a gente poder até esclarecer as pessoas em relação a como é possível fazer essa doação. O próprio familiar entra em contato com a central de transplante do Rio Grande do Sul, como é que é feito? A pele ela é sempre em doadores falecidos, né? E nós temos hoje no Rio Grande do Sul uma boa rede de procura de órgãos e tecidos nos hospitais, praticamente todos os hospitais expressivos assim, em relação ao número de leitos têm as suas coordenações hospitalares. E nós temos ainda uns organismos que são macro-regionais que administram essas doações em relação aos hospitais que são menos estruturados, né? Então, são as organizações de procura de órgãos. Né? Nós temos 6 dessas organizações espalhadas pelo Rio Grande do Sul e quem está mais apto a dar informações às pessoas sobre isso é a direção técnica do hospital. Então, se a pessoa tem vontade de doar e o sistema de saúde não está oferecendo essa oportunidade naquele momento, ela pode reivindicar isso e pedir contato com a direção no sentido de viabilizar que nós da central e das organizações de procura de órgãos sejam treinados para ir até lá conversar com eles. Bom, pois não. Então, nós estamos diante de um problema, na verdade, que em relação ao que aconteceu em Santa Maria, que a maioria das pessoas teve queimaduras internas, né, doutora? Nas respiratórias, né? Eu lhe pergunto o seguinte, as pessoas que tiveram queimadura externa, qual é a situação delas hoje, doutora, em termos de risco de morte e o quanto já foi possível sanar com o que nós recebemos de pele aqui no estado? Olha, eu te diria que do ponto de vista da perda cutânea, a gente não tem nenhuma vida sendo ameaçada nesse momento, né? A situação está perfeitamente contemporizada e, inclusive, a solicitação dos enxertos ainda não chegou, porque a gente precisa, para fazer isso, um ambiente hospitalar absolutamente limpo, cirúrgico, né? Então, precisa deslocar da UTI para o bloco cirúrgico, precisa que a respiração esteja adequada, que a pessoa esteja hemodinamicamente compensada, para a gente não colocar a vida dela em risco em relação a isso, né? Então, por hora, os curativos são feitos de uma maneira mais provisória, ainda nos ambientes das UTIs, e esses curativos mais intensos, mais definitivos, vão ser feitos depois no ambiente cirúrgico. E a gente tem, com exceção de um ferido de Santa Maria, dos que estão aqui em Porto Alegre, embora eles ainda estejam em situação crítica do ponto de vista respiratório, a situação de queimadura cutânea deles não é tão extensa, né? Ela gira aí ao redor de 5% a 40% os mais graves. Então, nós temos certeza que tudo está bem equacionado, está tudo sob controle nesse sentido. De qualquer forma, a gente não está livre de que outras coisas como essa aconteçam conosco, né? E a gente tem que trabalhar, essa situação de Santa Maria tem nos mostrado que a gente precisa trabalhar bem no período de paz para poder enfrentar a crise, né? Então, essas mulheres, elas ficam até 5 anos guardadas nos bancos com perfeita viabilidade biológica. Então, o que a gente doa hoje pode ser útil para alguém daqui a 5 anos. E é muito importante que a gente tenha essa visão de seguro social com a doação de órgãos e tecidos bem, né? Quando a gente tem uma oportunidade de ser questionado sobre a doação de um familiar, a gente tem que lembrar que logo ali adiante a gente pode ter um outro familiar ou a gente mesmo numa situação de necessidade, numa situação de receptor. E é por isso que a ideia da doação tem que ser uma ideia de cidadania, tem que estar implantada em todos nós. A gente está fazendo isso pela pessoa que está precisando nesse momento, mas muito a gente está fazendo isso por nós mesmos como sociedade. Como a gente falou no início, né, doutora, é uma situação que nós nunca tínhamos vivido,
né? Então, isso, claro que nós entendemos que uma entrevista com a senhora, além de esclarecedora, né, pode ser muito útil, né, até neste momento pelo qual nós passamos agora. A gente acredita que a informação é a base de tudo quando a gente fala de doação, né? É muito importante que as pessoas tenham informação qualificada. E esses são assuntos que a gente não pode tangenciar, né? Eles têm que ser explorados com o nível de entendimento que é necessário para que a pessoa tome posições, né? A mudança de atitude, ela envolve o conhecimento, ela envolve muita informação. Então, além desse tipo de contato que a gente está tendo hoje, que é fundamental, e para essas situações a gente precisa das autorizações familiares, né? A gente precisa que as pessoas que estão agora tendo a oportunidade de estar em contato com esse assunto discutam nas suas casas, né? Nos seus ambientes de trabalho, na escola, as suas posições e deixem claro para a família. A gente não considera que a pessoa que não queira doar não tem esse direito. Assiste a toda pessoa a possibilidade de não ser doador. Mas a grande maioria das pessoas tem vontade de doar. É isso que as pesquisas nos mostram. A grande maioria das pessoas tem vontade de ajudar. Mas quando elas se veem na situação de ter que decidir, muitas vezes elas negam a doação porque não conheciam a vontade do seu falecido. Então, poder conversar sobre isso todos os dias, em todas as oportunidades que a gente tem a deixar claro para os pais da gente, para os filhos da gente, dos irmãos, o que a gente gostaria que fosse feito no caso de a gente vir a falecer é muito importante. Doutora, eu lhe pergunto o seguinte, algum número de contato para quem queira ter mais informações ou saber mais sobre esse assunto? Nós temos algumas informações no site da Secretaria, né, pela internet, na Secretaria de Estado, e temos também algumas informações no site do Ministério. Os nossos números telefônicos, eles não estão à disposição da informação para o público, eles são voltados para a informação da área da saúde, da aos profissionais. Então, a gente começar a receber as demandas diretamente aqui, isso corre o risco de consagrar o sistema onde a gente recebe as notificações das mortes, a gente trabalha com o processo todo da doação. Por isso que eu peço que as pessoas que tenham vontade de saber mais a respeito, se informem pela internet, pelos meios de comunicação, ou entrem em contato com a direção dos hospitais onde os seus familiares estão internados. Bom, doutora, nós queremos agradecer a sua participação, com certeza foi muito importante e nós aqui ficamos à inteira disposição, né, da Central de Transplantes, né, para ajudar no que for preciso, na divulgação, e a gente agradece a sua participação aí na entrevista com o Jornal Zona Sul para o nosso leitor aqui de Porto Alegre. Nós agradecemos pela oportunidade, todas elas são extremamente preciosas para que a gente entre em contato com a população e possa gerar esclarecimentos adequados. E, à medida do possível, vocês podem nos contatar, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas, tá bem? Tá bem, doutora. Nós conversamos então com a doutora Rosana Notten, que é coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde, doutora. Muito obrigada e obrigada a todos que estão conosco. Nós agradecemos a senhora. Boa tarde.